Que a paz de Jesus envolva teu coração agora, alma bendita. Que a luz dos bons espíritos toque cada dúvida que você trouxe até aqui neste momento. Hoje, vamos falar de algo que pouquíssimas pessoas têm coragem de perguntar em voz alta. Algo que pesa no peito, que aparece nas madrugadas de luto, que ressurge quando alguém querido parte e a família precisa decidir sobre o corpo. Você já sentiu aquele aperto silencioso? Aquela voz interior que pergunta: e se eu errar? E se a cremação prender a alma dele para sempre? Se esse pensamento já passou por você, saiba que você não está sozinho. Não. Existem milhares de pessoas neste exato momento carregando essa culpa sem saber com quem falar. Pessoas que perderam um pai, uma mãe, um filho e que escolheram a cremação ou foram surpreendidas por ela e ficaram com essa dúvida cravada no coração como um espinho que ninguém consegue arrancar. Este vídeo existe para você. Mas antes de continuar, preciso te pedir uma coisa muito especial. Escreva aqui nos comentários: descansou. Essa palavra simples é mais do que um comentário. É uma oração. É um gesto de amor e de paz enviado àquele que partiu. E ao escrever, você também pode acender o farol de alguém que está sofrendo em silêncio sem encontrar resposta. Fique comigo até o fim. Porque o que vou revelar hoje, especialmente um detalhe das obras psicografadas por Chico Xavier, que choca até os espíritas mais experientes, vai mudar completamente a forma como você vê a morte, o corpo e o espírito. Esse detalhe vou guardar para o momento exato. E quando você ouvir, vai entender por que precisou ser dito assim. Antes de tudo, preciso te fazer uma pergunta. Você sabe o que realmente acontece com o corpo humano nas primeiras horas após a morte? Não o que aparece nos filmes. Não o que as funerárias te deixam ver. O que de fato acontece no silêncio dos bastidores. Porque essa resposta é a primeira chave para desfazer um medo muito mais antigo do que você imagina. Após o último suspiro, o corpo não para imediatamente. Os músculos liberam gases acumulados. O tronco pode se inclinar levemente. Os membros podem se mover. Em alguns casos, sons guturais emergem dos pulmões enquanto o ar residual ainda escapa. O rosto pode se contrair em expressão que parece, aos olhos de quem está de fora, uma careta de dor. Imagine presenciar isso. Imagine estar já em luto, já fragilizado, e ver o corpo de quem você amou fazer isso. O que você sentiria? Para muitos, é terror, uma convicção súbita de que a pessoa ainda está presente, ainda sente, ainda sofre. E é exatamente aí que nasce a dúvida mais profunda sobre a cremação. Mas confie, há muito mais verdade por trás disso do que parece. Muito mais. Existe uma profissão que quase ninguém conhece. Um trabalho feito em silêncio, nos bastidores dos velórios, longe dos olhos da família. Uma rotina que confronta a morte todos os dias, sem metáforas, sem véus, sem cerimônias. O tanatopraxista. São esses profissionais que preparam os corpos, que trabalham com o que resta quando o espírito partiu. E sabe o que chama a atenção em quem faz esse trabalho há anos? Eles são os que menos temem a morte. Não por frieza, não por insensibilidade, mas porque viram tanto que aprenderam algo que a maioria jamais aprende. O corpo que fica na mesa é uma roupa, uma embalagem, um invólucro que serviu seu propósito. Certa vez, um tanatopraxista com 20 anos de profissão disse a um jornalista: eu olho para esses corpos e sinto que o dono já foi embora. O que está aqui é o que sobrou, como uma casa depois que a família mudou. Uma roupa, uma embalagem, uma casa vazia. Esse homem não era espírita, não conhecia Chico Xavier, mas chegou à mesma conclusão que a doutrina espírita ensina há mais de um século. O espírito não é o corpo. E a ciência, alma querida, está começando a confirmar o que a espiritualidade já sabia. Quando o coração para, o cérebro não morre no mesmo instante. Isso é fato. Fato documentado, registrado, publicado em revistas científicas. Neurônios continuam disparando por minutos após a parada cardíaca. Em estudos com pacientes em parada cardiorrespiratória, pesquisadores registraram ondas cerebrais intensas, semelhantes a estados de sonho profundo, exatamente no momento esperado da morte.
como se algo dentro da consciência se agitasse antes de partir. E então vieram as experiências de quase morte, as EQMs. Pessoas declaradas clinicamente mortas, depois reanimadas, que descreveram com detalhes verificáveis o que aconteceu enquanto o coração parava, que viram os procedimentos médicos do teto, que repetiram conversas de corredores onde não poderiam ter escutado. Você já sentiu, lendo sobre esses casos, que havia algo ali que a razão não conseguia explicar? É porque há. Que o espírito em você reconhece isso antes que a mente consiga processar. A consciência não depende do cérebro para existir. Ela o usa, como um músico usa um instrumento. Quando o instrumento quebra, o músico não morre com ele. O músico simplesmente vai embora. Agora respira fundo. Feche os olhos por um instante. Porque o que vou te mostrar agora é algo que a neurociência mapeou quase sem querer e que funciona como um espelho perfeito do que acontece com o espírito no momento da morte. As ondas cerebrais têm estados. Você os vive toda noite sem perceber. Quando está acordado e agitado, estado beta. Quando começa a relaxar, alfa, meditação profunda, teta, sono profundo, delta. Mas existe um estado que pouquíssimas pessoas conhecem pelo nome: o estado hipnagógico, o momento exato entre estar acordado e adormecer, quando a consciência ainda existe, mas o controle já se foi, quando surgem imagens vívidas, vozes, sensações que parecem mais reais do que a realidade. Quem sobreviveu a situações de quase morte descreve o momento da partida como idêntico a esse estado. Morrer pode ser como adormecer, não com dor, não com violência, mas com um suave escorregamento da consciência para outro plano de existência. Sente a diferença que isso faz? Agora você entende por que Chico Xavier descrevia a morte com tanta serenidade. E agora chegou o momento que prometi. O detalhe das obras psicografadas que choca até os espíritas mais experientes. Nas obras mediúnicas de André Luiz, recebidas por Chico Xavier, a separação do espírito do corpo não é descrita como um ato único e imediato. É um processo. André Luiz descreveu, com uma precisão que arrepia, o que acontece logo após a morte. O espírito permanece ligado ao corpo por uma corrente de energia, o perispírito. Esse corpo espiritual vai se soltando gradualmente, como uma mão que se abre devagar, depois de ter segurado algo por muito tempo. Há casos em que essa separação leva minutos, em outros, horas. Em situações de desencarne violento ou de espíritos muito apegados à matéria, pode levar mais tempo. Mas aqui está o detalhe que ninguém cita. André Luiz descreveu que o corpo físico não é o perispírito. O corpo de carne é a casca da fruta, o perispírito é a polpa e o espírito é a semente. Quando a morte ocorre, o espírito começa a se separar junto com o perispírito do invólucro físico. O corpo de carne que resta, seja enterrado, seja cremado, seja entregue ao mar, não é mais o espírito. É a casca vazia, e nenhuma chama queima a polpa quando a semente já saiu. Chico contava que muitos espíritos, nas primeiras horas após o desencarne, ainda olhavam para o próprio corpo com estranheza, sem entender completamente o que havia acontecido. Não com dor, com perplexidade, como alguém que troca de roupa e fica olhando para a roupa no chão sem entender por que a estranha. Você está sentindo o peso disso? Você não está imaginando. Essa verdade tem eco dentro de você, porque seu espírito já a conhece. E agora atenção, alma querida, porque o que vem a seguir vai mudar completamente sua perspectiva sobre a cremação. O fogo não é um rito moderno, não é uma invenção do século XX, não é uma prática fria e sem significado espiritual. O fogo é o ritual funerário mais antigo que a humanidade conhece. Na Índia, a cremação é sagrada há milênios. Para os hindus, a chama não destrói, ela liberta. O fogo transforma o pesado em energia pura, permitindo que o espírito se desprenda das amarras da matéria com mais facilidade. Certa vez, um monge budista explicou a um ocidental curioso: "Você chora pelo fogo que liberta.
Eu agradeço pelo fogo que abre a porta. Na Grécia Antiga, heróis eram cremados com honras máximas. Na Roma Clássica, imperadores tinham seus corpos entregues às chamas como símbolo de ascensão ao divino. Povos indígenas dos 4 cantos do planeta usam o fogo em rituais de passagem há milhares de anos, não porque ignoravam a espiritualidade, mas porque compreendiam de forma intuitiva o que a doutrina espírita confirmaria séculos depois. O fogo acelera o retorno da matéria à matéria, e isso não afeta a alma. O Ocidente cristão enterrou essa compreensão junto com os mortos. Antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta especial. De onde você está assistindo a este vídeo agora? Escreve nos comentários o nome da sua cidade. Só isso. Porque ao redor do mundo, neste exato momento, há irmãos e irmãs em luto carregando essa mesma dúvida. Ao ver o nome da sua cidade aparecer aqui, alguém que está sozinho em São Paulo, no Porto, em Fortaleza, em Lisboa, vai sentir que não está sozinho. Sua cidade pode ser o abraço que outra alma precisava receber hoje. Agora, há uma questão que muita gente carrega e nunca pergunta em voz alta. No Brasil, a legislação exigia historicamente um prazo mínimo de 72 horas para a cremação. Esse prazo foi revisado e, em muitos casos, reduzido. E isso causa um desconforto profundo em famílias que conhecem, mesmo que vagamente, os ensinamentos espíritas. Porque a doutrina espírita fala sobre um prazo espiritual. E a pergunta que queima é: os dois coincidem? Segundo os ensinamentos recebidos por Chico Xavier, os primeiros dias após o desencarne são críticos para o processo de separação. O espírito, nesse período, ainda está próximo, ainda está reconhecendo a nova condição, ainda está se desprendendo. Há uma aparente tensão entre a lei civil e a lei espiritual. Mas aqui está a distinção que tudo resolve. A doutrina espírita não diz que cremar precocemente prende o espírito. Diz que o espírito, nesse período, ainda está em processo de desligamento. Mas esse processo ocorre no perispírito, não no corpo físico. Destruir o corpo físico não interrompe o desligamento do perispírito. É como demolir a casa depois que o morador já saiu. Vai doer para o morador? Talvez. Vai prendê-lo porque a casa caiu? Não. O morador já está do lado de fora. A chave já foi devolvida. E aqui precisamos falar sobre algo que está presente em quase todas as tradições espirituais do mundo. O cordão de prata. Você sabe o que é? É o elo que une o espírito ao corpo durante a vida. Descrito nas obras espíritas de André Luiz, presente na teosofia, em tradições orientais, e confirmado de forma quase unânime por quem viveu experiências de quase morte. Durante projeções, durante o sono, durante estados alterados de consciência, esse cordão permanece intacto. O espírito pode se afastar do corpo, explorar outros planos, observar a si mesmo de fora, mas enquanto o cordão existir, o retorno é possível. A morte ocorre quando esse cordão se rompe. E agora, preste atenção no que vou dizer. O cordão se rompe antes da cremação, sempre. Nenhuma funerária, nenhuma lei, nenhuma chama, nenhuma decisão humana tem o poder de romper o cordão de prata. Esse rompimento é prerrogativa exclusiva das leis espirituais. É Deus quem chama, não o forno. Chico dizia com suavidade que o corpo físico é como uma roupa que o espírito usa durante a encarnação, e que a morte é o momento em que essa roupa é devolvida à natureza. O fogo apenas acelera essa devolução. Quando a cremação começa, o cordão de prata já foi cortado, o espírito já saiu. O que está sendo transformado pelo fogo é a roupa, não quem a usava. Sente a liberdade que há nessa compreensão? Mas agora preciso te contar algo que vai tocar fundo. Existe uma memória que a humanidade carrega há séculos, um trauma coletivo que nenhum livro de história conta com essa clareza. O terror de ser enterrado vivo não é lenda, é história documentada. Na Europa medieval, durante as epidemias de cólera e peste, a morte aparente era tão comum que caixões foram equipados com sistemas de emergência. Sinos ligados por cordas às mãos dos enterrados, campainhas que soariam na superfície se o morto acordasse após o sepultamento. Chegou a existir no século XIX
uma profissão específica, o zelador do sino. Um homem pago para ficar ao lado do túmulo por dias, esperando que o sino tocasse. No Brasil, o ator Sérgio Cardoso marcou gerações com seu terror expresso e público de ser enterrado vivo. Esse medo era tão parte de sua identidade que se tornou sua marca mais conhecida. Esse medo ancestral ainda vive em nós. Quando alguém resiste à cremação hoje, raramente é por argumento espiritual consciente. É essa memória que fala mais alto, o terror primitivo de sentir o fogo antes de ter saído completamente. Mas aqui está o argumento que destrói esse medo em 30 segundos. Se o espírito sofreria com o fogo da cremação, que dura cerca de 2 horas, então ele também sofreria com os gases, com os vermes, com a decomposição do enterro convencional, que pode durar anos. Por que ninguém faz essa pergunta? Por que as religiões que resistem à cremação nunca respondem a esse ponto com clareza? O silêncio é eloquente e você merece uma resposta honesta. Você está pronto para entender a revelação mais importante de tudo? Porque agora chegamos ao núcleo, a verdade que Chico Xavier ensinou e que poucos se permitem ouvir de verdade. Segundo a doutrina espírita, segundo André Luiz, segundo Emmanuel, segundo a síntese de toda a sabedoria psicografada por Chico Xavier, o espírito não fica preso por causa do método de disposição do corpo. O espírito fica preso por causa do estado da consciência, apego, medo, ignorância espiritual. Um espírito que viveu completamente apegado à matéria, que nunca cultivou nenhuma noção de espiritualidade, que morre acreditando que tudo acaba com o último suspiro, esse espírito pode ficar confuso, pode demorar a reconhecer que desencarnou, pode continuar circulando pelos ambientes conhecidos sem entender o que aconteceu. Certa vez, em sessão mediúnica relatada na literatura espírita, um espírito foi captado repetindo insistentemente: "Por que ninguém me ouve? Estou aqui. Podem me ver?" Estava confuso, desorientado, incapaz de compreender que havia partido. Seu corpo havia sido enterrado com cerimônia, com flores, com padre, com velório de 3 dias. O rito não o libertou, porque a consciência não estava preparada. Em outro caso documentado, uma mulher que deixou registrado em vida que desejava a cremação imediata foi captada em estado sereno e lúcido em sessão mediúnica poucos dias após o desencarne. Havia estudado, havia cultivado fé, havia praticado o desapego. A cremação não a aprisionou. A consciência a libertou. Agora a revelação mais importante de todo este vídeo. O único risco real, o único que a doutrina espírita identifica com clareza, não está no método de disposição do corpo. Está no estado mental do espírito no momento da morte. E esse estado começa a ser construído agora, hoje, em cada escolha que você faz, em cada momento de amor ou de apego que cultiva dentro de si. Chico Xavier dizia com uma simplicidade que arrepiava: não é como você morre que importa, é como você viveu. O espírito que chega ao desencarne tendo cultivado amor, fé e desapego, parte com leveza, independente de caixão ou urna, independente de sepultamento no mar, na terra ou no fogo. E o espírito que chega ao desencarne cheio de apego, de medo, de ódio não resolvido, de culpas não perdoadas, esse espírito vai enfrentar um período de adaptação difícil, independente do ritual funerário mais elaborado, das flores mais caras, da cerimônia mais solene. O corpo é passageiro, a alma é eterna, e o fogo que realmente pode nos aprisionar não é o do forno crematório. É o fogo do apego que mantemos aceso dentro de nós ao longo de cada dia desta existência. E aqui, alma querida, eu preciso falar diretamente com quem está carregando culpa. Eu sei que você veio até aqui com um peso. Talvez você tomou a decisão pela cremação, talvez não teve escolha. Talvez a família decidiu e você não conseguiu impedir-me e até hoje se pergunta se foi certo. Não tenha medo. Você não aprisionou ninguém. O amor que você sente por essa pessoa, esse amor que te trouxe até aqui, que te fez buscar uma resposta, que não deixa você descansar até ter certeza de que ele está bem. Esse amor é a prova mais concreta de que a alma dele continua existindo. Porque o amor não sobrevive ao vazio.
O amor sobrevive a quem amamos. E se você ama alguém que partiu, é porque ele ainda está. Em outro plano, em outra forma, em outra frequência, mas está. Chico dizia com os olhos cheios de ternura: o amor verdadeiro não precisa de corpo para existir. Ele é mais forte do que qualquer chama, mais duradouro do que qualquer lápide, mais real do que qualquer ritual. O que essa alma que você ama precisa agora não é do seu arrependimento, é da sua paz. Existe algo que a humanidade moderna errou profundamente. As culturas que mais temem a morte são as que menos falam sobre ela. Ela virou tabu, assunto de velório, de documento assinado com mãos trêmulas, de conversa sussurrada no corredor do hospital. Nunca reflexão de domingo, nunca parte da educação de ninguém, nunca pergunta honesta à mesa. E esse silêncio tem um preço enorme. O preço é o espírito que chega ao desencarne completamente despreparado, que nunca refletiu sobre o que acontece depois, que nunca cultivou nenhum desapego, que nunca ensaiou a passagem. Esse espírito vai passar por um período de desorientação, não por causa da cremação, não por causa do caixão, por causa do vazio que existia dentro, que a morte apenas revelou. Por isso, a maior preparação para uma boa morte não é escolher o tipo de sepultamento, é aprender a viver, é cultivar amor todos os dias, perdoar enquanto há tempo, dizer o que precisa ser dito, resolver o que precisa ser resolvido. Chico Xavier ensinava que a morte para o espírito preparado é como atravessar uma porta, sem susto, sem dor, com o reconhecimento gentil de quem volta para casa depois de uma viagem longa. E a preparação para essa travessia começa agora, hoje, neste momento em que você está aqui, buscando, perguntando, querendo entender. Senta aqui comigo por mais um instante. Porque se Deus é o arquiteto das leis espirituais, se Ele criou o cordão de prata, o perispírito, a separação gradual, as leis que regem a passagem, então Ele também criou os limites precisos dessas leis. E em nenhum lugar da criação está escrito que o amor de um pai pode ser queimado, que a ternura de uma mãe pode ser destruída pelo fogo, que o vínculo entre almas que se amaram de verdade pode ser cortado por qualquer chama humana. O amor é a única coisa que não pode ser cremada. Feche os olhos por um segundo. Sinta isso. O amor que você sente por quem partiu, esse que dói, esse que acorda você às 3 da manhã, esse que aparece quando você menos espera e enche os olhos de lágrimas no meio do supermercado, esse amor é a prova de que o espírito daquela pessoa ainda existe. Porque o amor não sobrevive ao vazio, ele sobrevive a quem amamos. E aquele que você perdeu não está preso, está em movimento, em aprendizado, em adaptação, e provavelmente mais próximo de você do que você imagina. Querido irmão, querida irmã, alma bendita que chegou até aqui, o que foi revelado hoje não é teoria, não é consolo vazio. É a verdade que Chico Xavier passou décadas transmitindo com paciência e amor para um mundo que ainda não estava pronto para ouvir. A cremação não aprisiona o espírito. O apego aprisionam, o medo aprisiona, a ignorância aprisiona, mas não a chama que transforma o pesado em luz. Se você perdeu alguém e escolheu a cremação, ou foi surpreendido por ela, solte essa culpa agora. Respira fundo. Vai. A alma que você ama não está presa dentro de uma urna. Ela está livre, em processo, em cuidado. E enviando para você, neste exato momento, tudo o que consegue transmitir de amor através do véu que separa os dois planos. O que ela precisa de você agora é simples. Ore, viva bem, perdoe, ame, porque cada pensamento de amor que você envia atravessa as dimensões. Cada oração sincera chega, cada lágrima derramada com fé é uma flor plantada no mundo espiritual. Você não está sozinho nessa caminhada, coração. E se esta mensagem tocou algo dentro de ti, escreve aqui nos comentários: meu amor não queima. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual. É a verdade mais profunda que este vídeo veio revelar. E se você conhece alguém que carrega essa dúvida em silêncio, um irmão, um amigo,
Alguém que perdeu alguém e ficou com esse peso no peito? Compartilha esse vídeo agora, porque a coisa mais caridosa que podemos fazer pelo outro é entregar nas mãos dele a luz que ele não consegue enxergar sozinho. Uma palavra sua pode ser o alívio que outra alma esperava há meses. Curta, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana este espaço existe para te lembrar de uma coisa: a vida é maior do que parece. A morte é menor do que o medo que temos dela. E o amor é a única coisa verdadeiramente imortal. Que a paz de Jesus envolva teu coração. Que a luz dos bons espíritos ilumine cada dúvida que você trouxe aqui hoje. Que cada lágrima que você derramou, por culpa, por saudade, por amor, se transforme em certeza de que a separação é temporária e o reencontro é certo. Até a próxima, alma bendita, com amor e com a fé que não se apaga.